Vamos começar, então, o nosso webinar. Eu gostaria de pedir, então, que todos deixassem seu microfone no mudo durante toda a apresentação, se possível, para a gente não interferir nas nossas apresentações. Vamos, então, iniciar. Eu gostaria, primeiramente, de dar as boas-vindas a todos, agradecer muito o interesse. Gostaria de dar boa tarde a todos e todas. Bom, meu nome é Juliana Moreira, eu sou assessora de gestão corporativa da água na Rede Brasil do Pacto Global e atuo como pesquisadora no Pacific Institute da Sea Water Mandate. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos. Nós tivemos um grande número de inscrições, em torno de 561 inscrições. Estamos muito felizes, né? Esse tema é um tema muito importante, ainda mais neste momento. Hoje vamos, então, apresentar mais um webinar da série Quarentena com o Pacto. Para aqueles que ainda não sabem, a Rede Brasil do Pacto Global, né, está promovendo uma série de webinars que relacionam a Covid com temas ligados à sustentabilidade. Então, durante todo o mês de abril, estamos convidando especialistas para compartilhar o seu conhecimento na série Quarentena com o Pacto. Hoje o tema do nosso webinar é perspectivas de especialistas da área de recursos hídricos sobre os impactos da Covid no estado de São Paulo. Como se tivesse mudo. Pessoal, estou ouvindo uma voz aqui. Às vezes o microfone da pessoa está desligado, ela não sabe. Não, eu parece que eu ouço alguém falando bem baixinho no fundo. E agora? O som. Pessoal, vocês me ouvem bem? Bom, aqui dando continuidade. Oi? Ouvimos sim, Gil. Tá bom. Se vocês puderem, então, desligar os seus microfones durante a apresentação. Estou ouvindo alguns ruídos aí. Bom, dando continuidade aqui, eu estava falando, então, da quarentena com o pacto, né? Hoje o tema do nosso webinar é perspectivas de especialistas na área de recursos hídricos sobre os principais impactos da Covid-19 no estado de São Paulo. E nós temos a honra de ter conosco convidados muito especiais, que são especialistas no setor de recursos hídricos, que apresentarão suas perspectivas sobre os desafios enfrentados no combate à pandemia, com foco no estado de São Paulo. Os especialistas discutirão quais são os pilares necessários para garantir resiliência e adaptação a cenários em que se coloca uma pressão e um desafio adicional para que medidas imediatas sejam implementadas sob o ponto de vista da integração água, saúde e saneamento. Agora tenho o prazer de apresentar os nossos palestrantes. Bom, nós temos hoje, então, conosco o senhor Benedito Braga, diretor-presidente da Sabesp. Temos também a senhora Thelma Rocha, que é responsável do Programa de Acesso à Água e gestora da equipe Cidades Sustentáveis na Fundação Avina. E temos conosco também o senhor Francisco Carlos Castro Larroz, que é secretário executivo do consórcio PCJ. E eu, como já me apresentei, meu nome é Juliana Chaves Moreira e eu sou assessora de gestão corporativa da água na Rede Brasil do Pacto Global, da ONU, e sou pesquisadora no Pacific Institute da Sea Water Mandate. E vou estar moderando, então, este debate, esse webinar no dia de hoje, com grande felicidade e grande prazer.
Bom, antes de começarmos, eu queria dar uns avisos gerais, então. Gostaria de pedir, então, que mantenham, por favor, os seus microfones no mudo durante todo o webinar, para evitar interferências durante as apresentações dos palestrantes, para termos também um controle de quem esteve hoje Achei que eu tinha explicado conosco. para vocês por e-mail. É assim, ó, os parcelamentos a partir do... Só um pouquinho que eu estou dando uma olhada aqui, alguns microfones estão ligados, só um segundinho que eu já vou dar os avisos. Bom, continuando aqui, eu gostaria então de dar alguns avisos. Por favor, mantenham os seus microfones no mudo durante todo o webinar. E para a gente ter um controle de quem esteve hoje conosco, participando deste webinar, eu peço que coloquem o seu nome completo, instituição e e-mail no chat, para que possamos também encaminhar posteriormente os materiais que serão apresentados neste webinar para todos. E, além disso, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, comentários e perguntas aos palestrantes, por favor, nos encaminhem via chat. E, ao final do webinar, os palestrantes responderão algumas das perguntas de vocês recebidas via chat. A gente não promete responder a todas devido ao curto espaço de tempo, pois imaginamos que teremos muitas, mas tentaremos responder o máximo de perguntas que recebermos dentro do horário do nosso webinar. Então, aqui eu vou passar rapidamente aqui pela agenda. Então, nós começaremos com uma introdução ao Pacto Global da ONU e as ações contra a Covid-19. Depois passaremos a palavra ao senhor Benedito Braga, diretor-presidente da Sabesp, que vai falar um pouco da experiência da Sabesp no combate à pandemia da Covid-19. Depois passaremos a palavra à senhora Thelma Rocha, da Fundação Avina, que dará uma visão sobre o acesso à água em comunidades vulneráveis. E, por fim, teremos uma palestra do senhor Francisco Larroz, do consórcio PCJ, falando um pouco da experiência do consórcio PCJ no combate à pandemia da Covid-19. Depois abriremos uma parte para debate com perguntas vindas do público via chat. E depois faremos o nosso encerramento. Bom, dando continuidade, então, vou fazer uma introdução aqui ao Pacto Global. Eu gostaria de iniciar, então, apresentando um pouco da nossa iniciativa. Para aqueles que não conhecem ainda, o Pacto Global é uma iniciativa da ONU, que foi lançada em 2000 pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que teve uma grande sacada. Ele entendeu que, se quiséssemos avançar numa agenda comum da humanidade, era imprescindível o engajamento de todos os setores da sociedade. Então, assim surgiu o Pacto Global, que é uma iniciativa da ONU que foi criada para fomentar a agenda de sustentabilidade junto ao setor empresarial. O setor empresarial tem um papel essencial no combate aos desafios da sociedade e na ampliação de ações sustentáveis, né? Uma vez que é grande detentor do poder econômico, propulsor de inovações e tecnologias e grande influenciador e engajador dos mais diversos públicos. Governos, fornecedores, colaboradores e consumidores. E este ano, o Pacto está completando 20 anos. Hoje, o Pacto é a maior iniciativa de responsabilidade corporativa do mundo, com mais de 13 mil membros em mais de 160 países. No Brasil, a iniciativa ela chegou em 2003 e, entre as 80 redes locais do mundo, a Rede Brasil é a terceira maior do mundo, sendo a maior das Américas e também a maior do Hemisfério Sul. Hoje, nós desempenhamos o importante papel de representar toda a América Latina no board,
que também é chamado de Comitê de Governança da Iniciativa Global, que tem sede em Nova York. Bom, e para finalizar, nacionalmente a gente está ancorado no PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Bom, o Pacto Global, ele advoca 10 princípios universais, que são derivados da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Então, as organizações que passam a fazer parte da rede global, da Rede Brasil do Pacto Global, elas comprometem-se a seguir esses princípios no dia a dia de suas operações. Bom, partindo dos princípios fomentados pelo Pacto Global, então, eu gostaria de falar que o Pacto, a gente atua numa agenda positiva para o setor empresarial, com um olhar de futuro para 2030. A gente entende a Agenda 2030 como uma agenda de oportunidades. Eu gosto de lembrar, né, que essa agenda ela foi desenhada por Fomento e no âmbito da ONU, com a participação dos seus 193 países membros. Mas hoje ela é uma agenda de todos e todas. Ela não é só uma agenda do Pacto Global, ela é uma agenda para o Brasil, para todos os países e para as ONGs, para mim e para vocês. Então, é uma agenda que engloba todos. E os ODS, eles são integrados e indivisíveis. E eles mesclam de forma equilibrada as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Então, são ferramentas de planejamento a médio e longo prazo. E também se tornaram uma ferramenta de comunicação. Hoje, e cada vez mais, os governos, a sociedade civil e o setor privado, eles conseguem se comunicar de forma clara através dessa linguagem comum, que é a linguagem dos ODS. Bom, ao fazer parte da Rede Brasil do Pacto Global, as empresas e organizações, elas se comprometem com os 10 princípios e com os ODS, como eu falei anteriormente, mas elas também têm acesso a diversos benefícios que contribuem para a inserção da sustentabilidade no dia a dia da operação e também para ampliar a competitividade dos negócios nesse mundo que está em constante, né, em acelerada transformação. Os membros do pacto eles têm acesso a uma grande rede, da qual fazem parte empresas, diversas agências da ONU, academia e diversos setores da sociedade, o que permite uma vasta experiência e rede de compartilhamento de melhores práticas em diversas áreas da sustentabilidade. A nossa rede trabalha para promover o compartilhamento de conhecimento, como, por exemplo, por meio deste webinar que estamos fazendo hoje, né? O Pacto Global, ele entrega valor em algumas frentes por meio do desenvolvimento de ferramentas, soluções, projetos e muitas outras atividades que ocorrem principalmente por meio das suas plataformas de ação, que hoje em dia são 7. E uma delas é justamente a Ação pela Água, que está promovendo este webinar no dia de hoje. Então, nós temos várias reuniões ao longo do ano, realizamos vários projetos, eventos, tanto nacionais quanto internacionais, virtuais e presenciais também. Bom, também oferecemos alguns cursos online por meio da nossa Academy, né? Além da Rede Brasil, a Academia do Pacto Global, a Academy, também está produzindo uma série de webinars sobre a Covid-19. Eles estão sendo apresentados em inglês, né, e contam com a participação de especialistas internacionais. O Pacto Global realizou um webinar onde ele compartilhou um apelo especial por uma resposta corporativa à pandemia da Covid-19, que todas as empresas tomem medidas coletivas para conter o surto através da implementação dos nossos 10 princípios, que são na área de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E esse webinar ele foi gravado e o link para assistir a gravação está no nosso site.
Eu posso disponibilizar depois, ao final aqui, esse link para vocês poderem acessar. Tá super bacana. Bom, além disso, rapidamente, aqui o Pacto ele também realiza diversas capacitações. As capacitações da Rede Brasil, elas têm o papel de promover conhecimento, debates e trocas para que a comunidade empresarial seja um impulsionador de mudança socioambiental, né? Tendo sempre como norte os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que compõem a Agenda 2030. E existe atualmente no nosso site uma página dedicada onde são apresentados todos os nossos conteúdos de capacitação em todos os temas de sustentabilidade que a gente trabalha, que é água, clima, direitos humanos, agricultura, anticorrupção. Então, ali vocês têm acesso a todas as palestras e workshops que são desenvolvidos. É super bacana. Eu convido a todos a darem uma olhada sempre que possível. Bom, e antes de entrar no tema, então, do nosso webinar de hoje, eu gostaria somente de destacar que o Pacto, junto aos seus membros, está com uma atuação forte no combate à pandemia da Covid. A gente tem desenvolvido ações, tanto no território nacional, quanto no âmbito internacional, como já mencionei anteriormente, e uma delas é a Covid Radar, que é um coletivo de empresas e organizações que atuam em diversos setores da economia e articulam frentes conjuntas para auxiliar a sociedade brasileira no enfrentamento à Covid. Então, assim, nós cruzamos dados de oferta e demanda de ações empresariais e o Pacto, então, vem atuando na promoção e facilitação dessas parcerias dentro do setor empresarial. E, além dessa ação, temos várias outras sendo desenvolvidas, vocês podem ver aqui nesse slide, vocês podem obter mais informações sobre elas no nosso site, tem uns links aqui nesse slide, depois, quando eu compartilhar, vocês podem clicar para ter mais informações. E eu gosto de destacar a Quarentena com o Pacto, né, que é essa série de webinars que estamos promovendo. Este webinar de hoje faz parte dessa Quarentena com o Pacto. Já realizamos vários webinars em clima, em anticorrupção, e estão sendo muito legais esses webinars. Eu convido a todos a participarem, a entrarem no nosso site, a ficarem atentos à nossa agenda de próximos webinars. O próximo webinar é o de Direitos Humanos, e vai ter um logo em seguida sobre o ODS 6 também. Bom, e também um dos destaques da nossa atuação é o Banco de Boas Práticas, que a gente tem no nosso site, com uma série de iniciativas das empresas no combate à Covid. Está bem bacana, também convido todos a darem uma olhada. Bom, como a gente é norteado pela Agenda 2030, não tem como falar nada dentro do Pacto Global sem fazer esse link com os 17 ODSs. E nesse primeiro relatório, que é da ONU, Shared Responsibility, Global Solidarity, que está aí disponível, ele está disponível aí no slide, tem o link para vocês acessarem. Eles apresentam essa relação, né, o impacto da pandemia em cada um dos ODSs. E como a gente sempre menciona, os ODSs eles são integrados e indivisíveis. Quando a gente atua com um foco em um ODS específico, direta ou indiretamente, a gente está impactando todos os outros. Isso não é diferente no caso da Covid, né? Eu destaco aqui o ODS 6, que é justamente o que trata a questão do acesso à água e saneamento, né, a temática do nosso webinar de hoje. Então, temos aí, então, numa primeira visão geral, os nossos palestrantes vão falar um pouco mais sobre isso, mas temos aí um destaque para o papel fundamental do acesso à água para prevenir a propagação da doença. A gente sabe que uma das medidas de prevenção fundamentais da Covid-19 é a higienização das mãos, que só pode ser realizada, claro, mediante o acesso à água limpa. E como sabemos, infelizmente no Brasil, mais da metade da população ainda não tem acesso à água potável. Essa medida básica, então, não pode ser cumprida, né, nesse contexto atual.
Bom, a pandemia, então, da Covid-19, ela trouxe à tona os problemas e desafios relacionados ao saneamento básico. Pois não é apenas uma crise sanitária, mas também uma crise social que afeta a vida de milhões de brasileiros que vivem nessa situação de vulnerabilidade. O Brasil apresenta grandes disparidades, né, em relação aos índices de acesso à água e saneamento nas 5 regiões do país. Segundo os dados do SNIS, né, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades, a região norte do país é a mais deficitária, servindo apenas em torno de 57% da população com água tratada. E a região sudeste, por outro lado, é a que apresenta o melhor indicador, atendendo 91% da população com água tratada. Mas, né, no entanto, estes 9% sem abastecimento na região sudeste, eles representam mais de 7,8 milhões de pessoas, né? Um número muito elevado ao considerar que a região hoje é a mais afetada com a contaminação da Covid-19. E os pilares necessários para assegurar a qualidade e a quantidade de água no país incluem a implementação plena e efetiva de políticas públicas, dos sistemas de recursos hídricos, saneamento, saúde, meio ambiente e clima. E, além disso, a gente destaca a importância dos comitês e das agências de bacias hidrográficas e o seu papel na promoção de ações coletivas e integradas que envolvam o setor público, o setor empresarial e industrial, os usuários de água e a sociedade civil. E a Rede Brasil do Pacto Global, ele é um forte aliado no fomento e conexão entre esses diversos atores, né? Através da sua rede, a gente atua promovendo ações para conectar o setor público e privado, o governo, a sociedade civil, e para mobilizá-los e engajá-los no apoio em torno de temas como água, saneamento e sustentabilidade. Então, por isso, hoje a gente está realizando este webinar para trazer esse tema, né, para a nossa pauta de discussão. Bom, aqui só trazendo uma fala, então, do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, que temos de trabalhar para evitar que as doenças se propaguem, melhorar a água, o saneamento e a higiene nas instalações de saúde é fundamental para este esforço. Só reforçando, assim, a importância, né, desse tema que a gente traz hoje. Eu gostaria agora de passar, então, a palavra ao senhor Benedito Braga, diretor-presidente da Sabesp, que vai dar uma fala, então, para a gente nessa temática. Muito bem, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande participar desse webinar. E, de fato, nas suas considerações iniciais, deixa bem claro de que saneamento e saúde são manifestações de uma mesma entidade, não é? Nós, da Sabesp, estamos trabalhando firme para que possamos ajudar na solução deste problema muito sério, que é a pandemia do coronavírus. A Sabesp, se puder passar o próximo, por favor. A Sabesp é uma companhia pública de economia mista com uma participação expressiva do setor privado. Nós temos 49,7% do nosso capital privado e 50,3% do governo do Estado de São Paulo. Listados somos na Bolsa de São Paulo, na B3 e na Bolsa de Nova York também. A companhia investe 30% do total de saneamento no Brasil e, no ano passado, investimos 5,1 bilhões de reais nesses nossos 373 municípios. A receita da Sabesp é da ordem de 18 bilhões de reais
e investe 30% de tudo que é investido em saneamento no Brasil. Próximo, por favor. Aí são outros números, né? Nós temos 100% de abastecimento, né? Água potável, 78% conectados ao tratamento de esgoto e 91% com cobertura de redes de esgoto. Em 300 desses 373 municípios, nós temos 100% em tudo, em abastecimento, em coleta e tratamento de esgotos. Bom, o que então está nossa companhia fazendo nesse momento tão complicado? Nós estamos colaborando com a população mais sofrida, a população mais pobre dos nossos consumidores. Então, a primeira medida que fizemos foi de, nos próximos 3 meses, as pessoas que estão na tarifa social e favelas, elas não precisarão pagar pela água, vão receber a água gratuitamente, né? Aí, este, é claro, foi um movimento que tivemos que ter aí a aprovação do nosso conselho de administração, porque, obviamente, isso envolveu um custo expressivo por parte da companhia, mas a companhia entendeu que as pessoas mais pobres seriam as mais impactadas, porque essa não é só uma crise de saúde, isso aí também é uma crise econômica, não é? A perda de receita dos governos estaduais, do governo federal, vai ser enorme. As pessoas perdem seus empregos, aqueles que não têm uma ocupação regular vão ter muita dificuldade. Então, foi uma forma de aliviarmos um pouco o problema das pessoas mais desprovidas. Próximo, por favor. Nós também já entregamos 3.500 reservatórios nas regiões mais vulneráveis, né? Em parceria aí com o setor privado, com a Tigre, a Manco e Forte Leve. Essas caixas d'água. Por que a caixa d'água? Porque, pela regulamentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, toda residência, toda economia que é servida pelo sistema de saneamento precisa ter uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros. Por quê? Porque pode acontecer uma intermitência, principalmente nas regiões mais altas, onde, à noite, a pressão da água pode não proporcionar a chegada da água nesses lugares mais altos. E por que é reduzida a pressão à noite? Porque, assim como no trânsito, não é? Você, à noite, tem um fluxo muito menor, não é? Tem um uso muito menor daquele sistema. A mesma coisa é na água. Como as pessoas utilizam menos, se você não reduzir a pressão no sistema fica tão alta que começam a aparecer muito mais vazamentos, muito mais perdas, não é? E corre-se o risco de ter um arrombamento da tubulação, e aí depois sim fica-se sem água muito mais tempo. Então, esse sistema de redução de pressão é utilizado no mundo inteiro, não é uma prerrogativa da Sabesp. Mas as pessoas nas comunidades carentes, muitas vezes eles não têm nem uma caixa d'água como essa que vocês estão vendo. Então, o que nós fizemos? Nós estamos distribuindo gratuitamente essas caixas d'água para a população carente.
Próximo, por favor. Estamos também trabalhando em parceria com as prefeituras na limpeza com alta concentração de cloro em regiões próximas a áreas da saúde, hospitais, AMAs, UPAs, UBSs e assim por diante. E também fizemos aí uma parceria com a Unipar, que também, nesse programa que o governador João Dória estabeleceu aí com o setor privado para ajudar no combate a essa pandemia. Com isso, a gente espera que a proliferação desse vírus, dessa pandemia, seja reduzida com esses trabalhos de limpeza que estamos proporcionando em praticamente todos os municípios onde operamos. Próximo, por favor. Também estamos instalando lavatórios, bebedouros, hospitais, trabalhando também colocando água e esgoto nesses hospitais de campanhas, né? A população que não tem onde morar, que mora na rua, eles precisam ter mais higiene nessa situação de pandemia. Então, esse trabalho também de instalação desses lavatórios em diferentes áreas dos municípios onde temos operação estão sendo implementados. Próximo, por favor. No Rio tem os hospitais da Aeronáutica, do Exército, também fortes. O programa Água Legal, que é um programa que nós estamos já desenvolvendo há algum tempo, agora também com apoio do Banco Mundial, levando água para as comunidades carentes, para evitar essa situação mostrada aí, esses macarrões aí, né, esses gatos que as pessoas nas áreas carentes fazem para poder ter água em casa. Então, essas conexões irregulares, elas podem trazer problemas muito sérios de saúde. Então, esse já é um programa que está aí em andamento e que hoje se torna ainda mais valioso no âmbito dessa pandemia. Próximo, por favor. Aí a tarifa social, que eu falei no início. Próximo, por favor. Muito bem, era isso que tinha, e só dizendo que fica cada vez mais evidente a importância do saneamento, né? Esse é um momento de muita reflexão e a minha expectativa é de que os tomadores de decisão do nosso país, a classe política responsável pelas políticas públicas, entendam que o saneamento é fundamental, não só nessa questão de uma crise dessa proporção que estamos vivendo, mas é uma necessidade. Muitas crianças morrem antes dos 7 anos de idade por questões de doenças de veiculação hídrica. Isso é muito importante. Então, é um momento de nós aproveitarmos a oportunidade de uma crise, porque crise é sempre uma oportunidade de inovar, de pensar e de renovar. Então, a minha mensagem para esse grupo é de que aproveitemos essa situação complexa e difícil e vamos promover cada vez mais o saneamento, a melhoria das condições de saneamento no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Benedito. Foi excelente a sua palestra. Fico muito feliz de saber de todas essas ações que a Sabesp vem implementando. Nós vamos dar continuidade agora ao nosso webinar. Vou passar a palavra para Thelma Rocha. Eu só vou pôr aqui a apresentação dela. Thelma, você consegue nos ouvir? Sim, obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite ao Pacta para estar aqui nessa conversa. E, bom, eu acho que, bem rapidamente, eu já peço para passar a primeira lâmina. As primeiras a gente vai passar com um pouquinho mais de rapidez. Então, para quem ainda não conhece, a Fundação Avina é uma fundação latino-americana que promove a sustentabilidade a partir de processos colaborativos. Eu quero enfatizar esse tema colaborativo, porque eu acho que é a tônica, né, cada dia mais relevante para a gente superar os desafios globais que a gente tem. E os ODS estão aí para comprovar que esses desafios, enfim, são bastante fortes, né? E precisa desse somatório de esforços. Então, aqui só um panorama, a gente atua em 19 países, temos 10 equipes programáticas e... Próximo, por favor. E, particularmente, no programa de acesso à água, o qual eu coordeno regionalmente, a nossa visão de futuro, ou seja, aquilo que a gente aspira, é que o acesso à água e o saneamento, ele é universal e se alcança mediante uma governança colaborativa e cuidado com os ecossistemas em contexto de crise climática. A gente está vivendo aí a chegada dessa pandemia, uma crise que nos causa uma crise de diversas, na verdade, uma crise até sistêmica que vai estar conectada às consequências, né, econômicas, sociais e tudo mais. E a gente já vem enfrentando uma crise climática também. Ela já está aí, né, no nosso dia a dia. E ela, então, esse enfrentamento é uma necessidade. Quando a gente fala de água e pensar a questão de água, a gente não pode também dissociar essa perspectiva da crise climática que a gente vem precisando enfrentar. Próximo, por favor. Vamos passar? Ok. Aqui, rapidamente, só para dizer que são dos breves parceiros, os parceiros investidores que a gente tem, 2 programas. Eu quis salientar também alguns programas que a gente tem aqui, particularmente no Brasil, já que a gente tem uma atuação regional. E que, enfim, é um trabalho, de fato, de colaboração, tanto com os parceiros investidores, quanto com as organizações, e aí são organizações tanto empresariais, organizações sociais, organizações de base comunitária, ONGs, enfim, um conglomerado, poder público, né, nas suas distintas esferas que nos colaboram. Aqui, basicamente, são os que nos ajudam também com a perspectiva dos investimentos. Próximo. Bom, eu sei que a gente fez um centramento na questão do Estado de São Paulo, mas eu até diria que a Covid nos convida a pensar de forma sistêmica, até porque não tem tem as particularidades, mas temos muitas similaridades, né, globalmente e regionalmente. Então, aqui só trazendo um pouco desses desafios globais, a gente está falando de 219 milhões de pessoas sem acesso à água segura na região da América Latina, e a gente está falando também de 492 milhões de pessoas sem acesso a serviços seguros de saneamento. Né? Aí, aqui, particularmente, de esgotamento sanitário, como no Brasil a gente engloba todas as questões de saneamento, a água está por dentro, mas, tecnicamente, fora, eles ficam separados. E esse número que a gente já sabe, de 35 milhões de pessoas ainda sem acesso à água tratada de forma segura e em rede, é um dado importante da gente recordar, considerando um país que tem 12% de água doce do planeta. Também entendendo que esse número, esse percentual, que é um privilégio de um país como o nosso, ele não está distribuído de forma regular por toda a região, e por isso a gente tem, inclusive, regiões com bastante estresse hídrico, como, por exemplo, é o semiárido brasileiro. Em compensação, vale também salientar que a região amazônica, que está ali permeada por água, por grandes rios, aquíferos, né? Também é uma região que sofre muito com a falta de acesso à água, como a Juliana colocou logo no começo.
Então, a gente está vendo que não é o fato de ter a escassez ou de ter a quantidade, né? A gente tem a dificuldade nas regiões em que a gente tem bastante água e a gente tem a dificuldade, consequentemente, também nos lugares em que a gente tem estresse hídrico. Também gostaria de salientar para esse público aqui que a gente tem uma invisibilidade de um conjunto de organizações comunitárias de água. Existem em toda a América Latina. Um estudo do Banco Mundial apontou cerca de 145 mil organizações comunitárias de água e saneamento. Essas organizações também existem no Brasil, mas elas não têm nenhuma visibilidade. Claro, elas estão num serviço complementar nas regiões rurais, né, onde os serviços não chegam e as pessoas precisam se organizar. Mas são organizações, são pessoas das comunidades, são organizações pequenas que estão ajudando a prover água para milhares de brasileiros em todo o país. E eu trago esse tema porque normalmente a gente só fica no debate urbano e a gente também precisa trazer o elemento rural, né? Até porque, por gentileza, podem passar a próxima, só passar rapidamente 2 mapas que a gente não vai precisar se deter, os próximos slides. Aqui, só para a gente ter uma noção, né? O mapinha, se a gente olhar para esse mapinha do Brasil, aqui, essa distribuição que a Juliana colocou agora há pouco, de como é que está esse índice de atendimento total da região, a gente encontra aqui, e ela também nos trouxe esse dado específico, né, do estado do Sudeste, da região Sudeste, que apesar de ter um volume tão grande, mas a quantidade de pessoas no Brasil são mais de 7 milhões de pessoas nesse próprio estado, nessa própria região. Próximo, por favor. E aqui também, rapidamente, a questão de como é que a gente está com a esgotamento sanitário. Então, se a gente faz um cruzamento do slide anterior, esse mesmo mapa, cruza com esse, a gente vê que a gente, de fato, tem um desafio significativo, né? E, particularmente agora também no Covid, está fazendo vários estudos para identificar, inclusive, o quanto, né, os dejetos, enfim, o quanto ele circula via outras formas, né? A gente ainda não tem, como é uma coisa muito nova, né? São muitos estudos sendo feitos, não tem ainda uma grande comprovação nessa linha, mas a gente sabe que essa combinação já nos traz uma série de doenças hídricas, né? E provoca custos adicionais para os serviços de saúde, né? Provoca problemas de geração de renda, de educação, ou seja, como já foi dito aqui, a questão da água e do conjunto dos ODS, eles são interconectados. Próxima. E aqui só um resumozinho, então, desses grandes números, os números que a gente já comentou aqui dos 35 milhões, mas também desde uma outra pesquisa que foi do Cansab, tem aí cerca de 81 milhões de pessoas com atendimento precário no abastecimento de água, 5 milhões sem atendimento de água potável no país, nesse outro estudo, e 34,5% dos domicílios nas áreas rurais apenas estão ligados por rede de abastecimento. Então, é importante a gente ter essa noção, para poder a gente também entender que dentro da nossa região existe uma diferença também, tanto do ponto de vista das regiões, né, do impacto nas regiões, da situação das regiões, mas também entre o urbano e o rural. E, por outro lado, a gente sabe, então, a síntese de 50% da população não tem ainda acesso a saneamento e o conjunto dos investimentos que vem sendo feito nas linhas de saneamento estão concentrados em apenas 100 cidades brasileiras, em termos de concentração de volume. Próxima, por favor. Entrando, então, particularmente naquilo que me foi pedido para a gente comentar aqui, então, como é que ele está atingindo as populações vulneráveis, e a gente fica bastante feliz de escutar da Sabesp, e assim como a Sabesp, eu imagino que várias outras companhias, aqui, por exemplo, eu vivo em Recife, então a Compesa, a CAGES, uma série de companhias estão fazendo exatamente, adotando essa medida extremamente relevante de olhar para os mais vulneráveis, mas onde é que estão, quando a gente fala dessas populações vulneráveis com relação ao Covid, eu quis, talvez, aqui agrupar em 2 grandes segmentos. As periferias urbanas, né, os assentamentos regulares, são as favelas, e as comunidades rurais. E ambas essas categorias, elas passam por
por alguns problemas similares, ainda que o primeiro esteja mais caracterizado para as periferias urbanas, que é o adensamento populacional. Mas precariedade das moradias, alimentação também precária, né? E maior concentração de pessoas com comorbidade, ou seja, aquelas doenças que para a COVID, né, para o COVID, deixam as pessoas mais vulneráveis, e também lembrando até da questão da idade, por exemplo, as comunidades rurais apresentam maior índice de pessoas acima de 60 anos. Então, tudo isso você vai ter nessa combinação. Então, esses territórios, eles terminam sendo exatamente aqueles que ficam mais vulneráveis para serem impactados com a Covid. Próximo, por favor. E quando a gente está falando das comunidades, é bom entender também que a gente agrupa, mas tem muita diversidade, né? Quando eu falo, por exemplo, comunidades rurais, uma coisa é uma comunidade rural, por exemplo, aqui no semiárido brasileiro, outra coisa é uma comunidade rural que a gente identifica na região amazônica, onde você tem que passar 6 horas, 12 horas para chegar de barco, e a gente já está vendo a Covid chegar. Nós temos uma atuação bastante forte no território brasileiro, e a gente acompanha com os nossos parceiros já a chegada da Covid em regiões, por exemplo, isoladas da região amazônica, né? Então, comunidades que estão isoladas, mas mesmo assim já está chegando o Covid. E aí, aqui, quais são essas medidas que a gente traz e a gente fica feliz, né? De já ver muito dessa direção em algumas organizações, as empresas que podem adotar essas medidas. Mas aqui eu diria que são medidas também de um esforço colaborativo, intersetorial, né? As primeiras têm a ver com as companhias, sim, que atendem ao seu maior número de usuários, que é a suspensão dos cortes de fornecimento de água nesse período, a gratuidade para os usuários da tarifa social, como nos comentou o presidente da Sabesp, também pensarmos alternativas rápidas de garantir a água segura, porque se a gente pensar, a gente está falando de uma pandemia, portanto não tem um tempo hábil de se buscar uma solução ideal, né? Mas então tem que se buscar soluções imediatas que possam ajudar as comunidades nas periferias e nas áreas urbanas a poder garantir a sua água segura. E para isso também a gente acha importante políticas públicas de apoio e serviços de gestão comunitária de água. Porque, diferentemente de uma companhia, que já é um esforço, sei, para todas as empresas fazerem esse redirecionamento de esforços adicionais, seja liberando a tarifa social, seja contribuindo com alguns materiais, etc. Isso está num contexto, mas milhares de brasileiros dependem dos serviços de gestão comunitária de água. Então, esses serviços que são gerenciados por pequenas organizações locais, comunitárias, elas não têm nenhuma condição de ficar, e lógico, as pessoas que vivem nessas comunidades não vão ter, muitas delas, não vão ter condição de pagar a tarifa também. Então, como que esse serviço vai ser garantido nessas regiões, né? Então, é preciso pensar políticas públicas nessa direção. Também pensarmos na justiça sanitária, ou seja, levar materiais de higiene para essas populações, materiais que são necessários hoje para o combate ao Covid, para que cheguem de forma acessível tanto nas periferias urbanas quanto nessas zonas rurais. Um outro elemento importante, não menos importante, é o trabalho da educação, né? Informação. E aí eu diria, aqui a gente precisa pensar também, apesar de muito material, de muita informação, é importante que eles estejam numa linguagem acessível para as comunidades vulneráveis, né? E que utilizem também os canais adequados. Então, é importante essa entendimento. Eu acho que as informações a gente tem disponível. Agora, não necessariamente elas estão adaptadas à diversidade das comunidades que precisam ter acesso a ela. Então, eu acho que também esse convite ao conjunto, né, dos que aqui escutam, de pensar nessas adequações que são necessárias. Nesse trabalho, inclusive, conjunto com as organizações comunitárias, de base comunitária, por exemplo, teve a experiência aí da comunidade aí em Paraisópolis, né, no estado na cidade de São Paulo, que estão se articulando, que estão, ou seja, é uma associação de bairro extremamente articulada, que está buscando atuar junto com o poder público, com os cidadãos e com o setor privado, né? Então, essas são algumas dessas medidas que a gente diria que são emergenciais. No caso da Fundação Avina, nós estamos particularmente
primeiro, numa atuação regional, identificando e fazendo concertações com vários dos nossos parceiros investidores, buscando exatamente criar toda uma atuação de um fundo solidário para a região, com nossos parceiros locais, ajudando no esclarecimento de informações e também fazendo muita ponte, por exemplo, aqui no Brasil, particularmente, a gente tem estado em conversas junto com o setor privado, outras organizações, agências que estão querendo fazer uma ajuda e têm a dificuldade de fazer aquele material chegar naquela comunidade. Então, a gente está ajudando através da nossa rede de parceiros, porque eles estão, de fato, onde as comunidades estão, seja nas áreas urbanas, seja nas áreas mais afastadas, rurais. E aí a gente tem feito muito dessa parte, além de estar dioturnamente acompanhando, revendo, inclusive, todas as ações que a gente desenvolve junto com os parceiros. A nossa organização já trabalhava de forma virtual 80%, então agora está totalmente virtualizada, mas isso facilitou o fato da gente já ter uma boa experiência de trabalho virtual. Então, são algumas medidas, tanto institucionais, mas também de colaboração com o conjunto dos parceiros e para além desses, né? Próximo, por favor. E aí, para já começar aí finalizando, aproveitar para a gente olhar para esse momento e se reconectar com que água e saneamento é um direito humano, são direitos humanos. Então, eu acho que essa pandemia, de alguma forma, ela nos convida a repensar e a colocar um esforço coletivo, né? Não deixar para amanhã, porque como essa pandemia, na verdade, a gente está vulneráveis a outras, né? E já temos um desafio muito grande que é sobreviver posteriormente a ela, ganhar condições para fazer um mundo melhor pós essa pandemia. Então, a gente não pode também, mas não podemos ser ingênuos de não achar que outras poderão vir se a gente não, de fato, se cuidar, né? E aí, trazer o elemento da água como direito humano, de convocar esse entendimento, essa visão da sociedade que precisa entender como é que esse mecanismo funciona. Então, por exemplo, hoje é fundamental a lavagem de mão, mas é importante que a gente também esteja ciente da importância de cuidar com essa água, da gente não ficar desperdiçando água, não precisa, né, deixar a torneira lá aberta porque vai lavar várias vezes. Então, medidas de cuidados é sempre importante, porque elas se somam com outras. Por exemplo, a crise climática, quando vem, intensifica a situação, ela não está perguntando se vem uma Covid, se tem Covid já ou não. Ela pode, né? Então, na verdade, são somatórios de processos. Próximo, por favor. E aqui eu diria que, nesse contexto, que a gente aproveita, então, exatamente os esforços, além dos esforços da emergência, que são necessidades imediatas, que a gente, de fato, retome dentro do país esse debate, a conversa, uma perspectiva de gerar uma segurança hídrica. E aí a gente aqui, eu trago sempre esses dois elementos, né? Desde a perspectiva do ODS 6, mas também do ODS 17, porque, de fato, se não houver uma convergência do poder público, do setor privado, da sociedade civil, a gente não vai conseguir fazer esse enfrentamento, não vai conseguir mudar. E aí eu acho que para a gente pensar uma segurança hídrica, de fato a gente também tem que pensar numa nova cultura da água, uma cultura de cuidado, uma cultura de eficiência, de redução de uso, de perdas, de poder tratar, de reutilizar. E aí a gente fala desde o ambiente doméstico, mas no setor, na indústria, na agropecuária, enfim, nos diversos segmentos. Isso tudo precisa estar presente e a gente não vai poder ficar postergando muito esse tipo de reflexão e tipo de ação nessa direção. Também a gente fala de uma governança colaborativa da água. Quer dizer, temos as nossas instâncias formais, né? Temos o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, temos os comitês de bacia, enfim, tudo isso é muito importante. Mas é preciso que a gente entenda que esse bem, ele precisa ter uma visão que todos os atores possam estar também pensando e colaborando sobre isso. Senão a gente não vai conseguir fazer os enfrentamentos necessários para, de fato, a gente chegar numa perspectiva de segurança hídrica. E é possível ter segurança hídrica no Brasil. Existem países com condições muito piores hídricas, né? E que conseguiram fazer esse enfrentamento. Claro, temos um desafio de um país continental, considerando que tem investimento
investimentos, né, significativos que são necessários, mas eu diria que a gente às vezes fica no debate de só falar dos investimentos e esquece de falar também da eficiência. A gente tem muito que melhorar em gestão. Eu acho que temos aí já companhias dando exemplo, por exemplo, de gestão qualificada, mas a gente ainda tem um conjunto de esforços para serem feitos dentro do país, né? E aí envolve todos os stakeholders desse processo que precisam participar conjuntamente, e de forma articulada também, que também eu acho que o setor de recursos hídricos, o que a gente... uma sensação, um sentimento de que há muita pulverização. E a gente, às vezes, fica nos nossos guetos. Então, cada um está atuando num determinado escopo. Claro, a gente tem que focar, mas é preciso, ao focar, manter a visão sistêmica e conversar e articular de forma mais ampla, né? E, por fim, eu trago também a importância dos elementos de acesso à informação, de transparência sobre os dados de água. Enfim, eu acho que tanto para o cidadão também se envolver, entender esse processo, como é que os mecanismos que a gente já tem no país, como é que a gente aperfeiçoa esses processos com o engajamento de todos e todas. Ok, próximo, por favor. E aí, para já também encerrando, dizer que a gente entende que esse momento é um momento desafiador, mas ele também é, acima de tudo, um convite. Esse convite, talvez, para a gente ampliar a colaboração, para a gente... em colaboração, é bom dizer aqui, para colaborar, a gente vai ter que lidar com os diferentes, sim. Porque é um desafio muito grande, né? Para ser superado. O tema de água e saneamento dentro do nosso país, a gente tem aí uma larga, não só no enfrentamento agora emergencial do Covid, mas para dar para frente também, mas ele exige que a gente esteja trabalhando de forma colaborativa, né? Que a gente otimize os nossos recursos, que a gente otimize as energias institucionais e das pessoas e dos cidadãos. Então, aqui precisa esse convite de que a gente possa, de fato, poder trabalhar desde uma perspectiva mais colaborativa, que essa epidemia ela está trazendo essa dimensão. E aí eu até fecho com a fala com a frase que o ODS 6, né, que a ONU traz, que é não deixar ninguém para trás. Acho que a gente está sendo convidado com a Covid a não deixar ninguém para trás. Não importa se é só uma pessoa, 2 famílias que têm ali isoladas, e elas podem estar correndo. É importante a gente chegar em todos e todas, né? E que a gente não faça só isso neste momento, mas que a gente possa, de fato, seguir com esse processo a partir de agora, a gente, nesse Brasil que vai seguir, pois, o Covid, que vai ainda ser muito mais exigente frente a todos os problemas que vamos também ter que enfrentar, consequentes da Covid. Obrigada. Muito obrigada, Thelma. Excelente sua apresentação, assim, todas essas questões que você trouxe. Nós estamos recebendo bastante perguntas aqui no nosso chat. Nós vamos estar respondendo, então, após as apresentações. E agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor Francisco Carlos Castro Larroz, secretário executivo do consórcio PCJ. Boa tarde a todos. Boa tarde, Juliana. Agradecemos a oportunidade oferecida pela Rede Brasil de Pacto Global e julgo extremamente importante que experiências como a nossa, que existem muitas experiências semelhantes e de grande contribuição no nosso país, que são experiências de enfrentamento, de resiliência a problemas. Nós, por exemplo, da nossa região e de onde somos. Então, vamos caracterizar. Somos da bacia ou das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. É uma região hidrográfica que fica no leste do estado de São Paulo, composta por 76 municípios, e vou mencionar alguns para que se localizem. Lá nas cabeceiras, Bragança Paulista, no centro da bacia Campinas, mais abaixo Americana, Piracicaba, isso pela bacia do rio Piracicaba. Pela bacia do Capivari temos Capivari, entre outras cidades importantes, na bacia do Jundiaí, Indaiatuba, entre outros.
Então, essa região hidrográfica, ela está há 40 anos se preparando para combater uma pandemia como essa do coronavírus. E por que ela está há 40 anos se preparando para isso? Porque justamente o rio Piracicaba, que é o rio que dá nome à região, que hoje é responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas na cidade de São Paulo e, direto ou indiretamente, 5 milhões e meio de pessoas nas bacias PCJ, são 14 milhões e meio de pessoas. E, num determinado momento histórico, onde muitas vezes as pessoas se entregam, não. Houve uma reação extremamente positiva que nós vamos relatar agora. A região da Grande São Paulo nós conhecemos, é uma metrópole. O rio Tietê inicialmente abastecia a cidade de São Paulo, depois houve a utilização de reservatórios como de Billings, Guarapiranga, mas em determinado momento outros estudos foram feitos para o Vale do Ribeira e um estudo que seria emergencial até o ano 2000, que seria a utilização das águas das cabeceiras do rio Piracicaba. O rio Piracicaba, que nasce lá em Extrema, Camanducaia, Toledo, Itapeva, na região de Minas Gerais, saindo da cidade de São Paulo pela Fernão Dias, são os municípios que ficam logo após a divisa entre os territórios de São Paulo e Minas. Bom, então, um dos projetos, chamado de Sistema Cantareira, previa a construção de 3 grandes reservatórios nos formadores do rio Piracicaba, que seria no rio Jaguari, e também no rio Atibaia, que é formado pelo Cachoeira e Atibainha, né, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, que eles unem suas águas formando o rio Atibaia, mas, enfim, foram planejados esses reservatórios. E a cidade de Piracicaba, que era o último município a captar água, fez as suas contas, seus impactos, uma cidade sempre que primou por estudos, por organização social, e percebeu que uma situação que já era crítica naquela região. E por que era crítica? A ONU, né, preconiza que abaixo de 1.500 metros cúbicos por ano de disponibilidade hídrica de estiagem significa que a região está no estresse hídrico crônico. Então, vamos lá. As bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí têm 400. Então, eu sempre lembro, a única diferença que nós temos nesse aspecto hídrico com o Oriente Médio é que lá existem camelos e aqui não, porque lá a disponibilidade hídrica é de 420 metros cúbicos habitante ano e aqui é 400. Mas então, vamos lá. Como essa região reagiu frente à construção desses reservatórios? Que iriam iniciar sua operação em 75, parcela deles, e em 83, 84, o último. Ela organizou, fez uma campanha no 2000, Redenção Ecológica das Bacias dos Rios Piracicaba, com 32 problemas e 32 soluções. A solução de número 19 era a criação de um organismo regional, poderia ser uma autarquia ou uma associação, e atribuiu para esse organismo, essa associação, uma missão gigantesca, que seria de auxiliar na criação da governabilidade para o país nas questões do gerenciamento dos recursos hídricos, saneamento e meio ambiente. Na ocasião, essa campanha começou em 1985, em 1987 fez um documento. Nós tínhamos apenas o Código das Águas, de 1934, que falava muito de reservatórios e pouco de gerenciamento. Então, nós precisávamos de uma legislação. Então, essa entidade foi criada, não tínhamos os nomes que temos hoje, como eventos climáticos extremos. Nós não tínhamos nomes como Pacto Global, as ODS, mas foi atribuído a essa entidade, o consórcio PCJ, missões
que se encaixam plenamente nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu diria, por exemplo, que uma das missões para essa entidade foi a ODS 6, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento. ODS 13, medidas para combater a mudança climática. E ODS 15, promoção do uso sustentável dos ecossistemas. Bom, essa entidade foi criada em 1989, com 11 municípios, mantida financeiramente por esses 11 municípios, tendo uma equipe técnica permanente, contratada por concurso. Na atualidade, nós somos 42 municípios associados e 25 empresas. Entre essas empresas, nós temos várias que já aderiram ao Pacto Global. Uma dessas empresas associadas é a própria Sabesp, que tem 22 municípios operados, dos 76 aqui na região. A EGEA, nós temos a BRK, a Sanasa Campinas, entre outras. Então, 95% do consumo de água nas bacias PCJ estão associadas ao consórcio, quer seja através desses 42 municípios ou dessas 24 empresas. Então, continuando, o que aconteceu depois da criação do consórcio? Ele foi criado com um planejamento de 20 anos e passou a formalizar parcerias. A sua própria criação, desde a formulação do seu estatuto, já contou com técnicos do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Quer dizer, foi uma entidade que nasceu sempre para somar com as ações, quer seja dos governos municipais, do Estado, da União, e com as parcerias públicas e privadas. Tanto é que a entidade foi criada em 89 e em 96, uma mudança estatutária permitiu o acesso das empresas também, para que essa ação, empresas e prefeituras, agilizasse o processo. Quando essa entidade foi criada, os prefeitos foram para Brasília, chegaram lá e consultaram os ministérios pertinentes da época. Necessitamos de recurso. Para quê? O grande problema da época era o saneamento. Tínhamos apenas 3% de tratamento de efluentes domésticos. A notícia foi: temos recursos. Onde estão os projetos? Aí foi a grande experiência e inovação dessa entidade. O que ela fez? Ela procurou parceria com o DEE, elaborou 17 planos diretores de projetos executivos de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, discutiu com a comunidade a localização das estações e passou a dar curso de capacitação de como captar recursos. A dar cursos de capacitação naquela linha: vamos ensinar a pescar, e não naquela cultura do subsídio, ficar aguardando o peixe pronto na bandeja. E essa organização fez com que, logo em 1991, tivéssemos a aprovação da Política Estadual dos Recursos Hídricos, em 93, a criação do primeiro Comitê de Bacias do Estado de São Paulo, o PCJ estadual, depois, em 2003, o PCJ do Domínio da União, em 2008, o PCJ na região mineira. São 3 comitês que atuam de forma única nos comitês PCJ. E aí foi possível ter um plano de bacias que direcionasse quais as ações que deveriam ser feitas para que nós, que somos uma região, que é o 3º parque industrial do Brasil, um dos maiores PIBs nacionais, e a 4ª maior região de consumo, pudesse, apesar de ser uma região de estresse hídrico, e que já faz o reuso da água, porque o município que fica rio abaixo, obrigatoriamente tem que captar a água já utilizada pelo município rio acima. O reuso aqui sempre aconteceu, porque a disponibilidade hídrica é insuficiente. Então, o que aconteceu? Essa entidade, o consórcio, foi também aliar-se a outros países. Ajudamos a criar a Rede Internacional de Organismos de Bacias, a Rede Latino-Americana de Organismos de Bacias, a REBOB, fomos a primeira presidência da REBOB, e dessa interação e dessa integração, nós começamos o fortalecimento das companhias de saneamento,
das prefeituras municipais e ajudando a criar o que nós chamamos de governabilidade da água no Brasil, implantação do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. E, no paralelo, também trabalhamos para a implantação da política de saneamento de 2007, oficializada em 2010. Tivemos artigos, contribuições fortes nisso. E aí, o que nós podemos dizer dessas ações? Hoje nós temos 78% dos esgotos tratados de todos os municípios. Mais de 95% de água tratada, servindo os 76 municípios. E qual é a experiência de resiliência que nós temos? Então, vamos lá. Em 2014, 2015, na crise hídrica, o consórcio PCJ liderou um movimento nacional, inclusive até a Amazônia, que na época estava com problemas de excesso de água, e o Rio Grande do Sul, que estavam com problema de excesso de água, na mesma época que a região sudeste tinha problema de escassez, eles tinham excesso, mas eles utilizaram as nossas medidas. Nós lançamos 22 metas para a sustentabilidade hídrica futura frente aos desafios climáticos. Veja só se isso não está inserido nas ODS. Eu vou ler só a primeira medida. Alcançar a universalização do saneamento. 100% de coleta e tratamento de esgotos e 100% de tratamento de água. E assim vão todas as outras medidas que envolvem combate a desperdício, proteção de nascentes e tudo mais. E, para uma situação como hoje, do Covid-19, que tipo de contribuição que a entidade tem? Sim, nós temos e defendemos, inclusive o município de Atibaia, logo no início da pandemia, fez um vídeo muito interessante mostrando: estamos trabalhando, fiquem em suas casas. Então, o que nós temos a dizer? Nós lançamos já há alguns anos um plano de contingência para municípios enfrentarem a estiagem, que, por incrível que pareça, ele se encaixa no coronavírus, porque é uma forma dos municípios manterem seus estoques de cloro, porque sabemos que a desinfecção final é feita pelo cloro aqui no nosso país e nos nossos sistemas, e necessitamos ter a água tratada. Estudos estão sendo avançados agora para o Covid-19, mas já temos para outros vírus que tipo de influência eles causam na água limpa, na água tratada, qual a influência dos agentes de desinfecção. Então, nós, através dessas medidas, nós orientamos os serviços de água para que eles superem nas estiagens todos os acontecimentos. Então, tem que ter peças de reposição de serviço de água, limpeza dos reservatórios, materiais, e estimulamos a troca de produtos químicos e materiais e de experiências tecnológicas entre esses municípios. Com isso, em 2014 e 2015, nós, do consórcio PCJ, Associação de Usuários, lideramos no Brasil inteiro a reação. Conseguimos reduzir o consumo nacional com centenas de parceiros em 20%. E aqui no PCJ, nós implantamos medidas como a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, que começou de forma voluntária pelo consórcio PCJ em 1989, que estimulou a cobrança oficial no Paraíba do Sul em 2003, e nós implantamos a nossa cobrança oficial em 2006. O consórcio PCJ exerceu as funções da primeira agência de bacias, de 2006 a 2010. Nesses 5 anos, inclusive se vocês entrarem no nosso site, agua.org.br, temos várias publicações como o valor da água que mostram esses resultados. Então, nesses 5 anos, onde nós implantamos a cobrança, e a cobrança foi a cobrança naquele espírito da Política Nacional dos Recursos Hídricos, atribuir o valor econômico da água, caracterizar que é um bem infinito e que deve ser racionalizado. Então, 5 anos de implantação de cobrança, nós reduzimos em 40% os volumes outorgados. Isso significa abastecer água para abastecer 4 cidades, como o município de Campinas. Então, vamos dizer assim, o que nós podemos dizer da nossa experiência, que poderão se somar a outras experiências? Nós já atuamos em situações de escassez, já atuamos em situações de ampliar a quantidade e qualidade da água.
o plano de bacias, o nosso comitê de bacias, que tem um horizonte até o ano 2035, está em revisão agora. Ele prevê que em 2035 todos os corpos de água da bacia terão que ter, no mínimo, classe 3, que é a classe que permite o abastecimento. A classe 4, já, de acordo com a CONAMA 357, serve apenas para navegação e paisagismo. Então, vamos lá. Quais são as recomendações que nós daríamos para o Covid? Sim, nós temos 21, falando do Estado de São Paulo, que é o tema desse webinar. Temos 21 comitês de bacias do Estado de São Paulo, bem estabelecidos, com planos de bacias, já implantando a cobrança pelo uso da água em todos. Então, nós temos condições, sim, de, através de articulações e criatividade, com a iniciativa pública e privada, tentar manter o nosso planejamento. Porque o nosso planejamento visa a universalização do saneamento, visa garantir água em quantidade e qualidade. Então, nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que hoje, através desses 21 comitês de bacias, que também estão correlacionados a todas as demais associações que envolvem o setor de saneamento, juntos, garantimos que todas as companhias de saneamento operem, que os funcionários tenham forma de ir e vir para o seu trabalho, tenham condições de higiene, e temos que pensar em atender as previsões dos planos de bacias, e como nós já temos previsto aqui no nosso plano emergencial para estiagem, comunidades que ainda não são atendidas, que sejam atendidas por caminhão-pipa, que recebam produtos químicos para higiene, seja o álcool em gel, seja o outro. Então, nós temos que trabalhar nas duas frentes. Resumindo, nós não devemos nos entregar, nós devemos ser resilientes. A nossa experiência está no nosso site, agua.org.br, todos os nossos projetos, todas as nossas experiências. Estamos trabalhando com cursos EAD gratuitos para capacitar o serviço de água. Já aplicamos cursos presenciais junto com a Agência de Bacias PCJ e junto com a Agência de Regulação Áreas PCJ nos 2 últimos anos, capacitando o chão de fábrica para ter melhor eficiência no saneamento. E estamos disponibilizando para São Paulo e para todo o Brasil a nossa experiência, para que juntos, utilizando tudo que adquirimos nesses anos, de habilidade, de práticas, de negociação, empregar num único fôlego para superarmos esse grande desafio que é a pandemia do coronavírus. Seria isso, então, as nossas contribuições. Estamos à inteira disposição. O meu e-mail é francisco@agua.org.br. Foi um grande prazer, muito obrigado. Muito obrigada, Francisco. Excelente palestra. Eu fiquei super contente, assim, aprendi bastante com todas essas informações que você trouxe. Até depois eu queria saber mais informações sobre essas 22 metas, né, que foram lançadas em 2014 durante a crise hídrica, né, e como que é feito o monitoramento do progresso nessas metas. Mas esse é um assunto para depois. Vamos focar aqui nessas perguntas, né? O Benedito Braga tem que sair agora e eu tenho muitas perguntas aqui. A gente vai tentar cobrir algumas, né? E depois a gente vai tentar responder por e-mail. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Eu até queria falar aqui que falar um pouco sobre ações coletivas, né? Teve uma pergunta bem legal aqui. Quais esforços comuns entre organizações, por exemplo, Sabesp e outros tipos de organizações, estão sendo feitos para priorizar investimentos e recursos públicos para o saneamento como política pública essencial para a manutenção à vida? E é uma das coisas que foi falada aqui bastante, né? A gente vê que tem várias organizações diferentes desenvolvendo ações, iniciativas no combate e enfrentamento da Covid, e nós sabemos que é muito importante o papel de ações coletivas, né? Para esse enfrentamento. Eu queria ver o que vocês pensam sobre ações coletivas, união de esforços, então, para desenvolver iniciativas para combater
a coronavírus, o coronavírus. Quem gostaria de começar? Eu acho que a gente podia começar pelo Benedito Braga, que ele tem que sair daqui a pouco. Muito obrigado. De fato, daqui 5 minutos eu tenho que sair, era o tempo que vocês tinham planejado, então eu já tenho uma, uma outra Zoom Conference em seguida. Lamento, eu gostaria muito de poder estar aqui um tempo mais amplo com vocês. Ações coletivas, sim, eu acho que a questão do saneamento, eu gostaria de focar na questão do saneamento, tá? A questão do Covid é circunstancial. O problema do saneamento é um problema que vem de longuíssima data no nosso país, tá certo? É um problema que se relaciona com a política habitacional, com as questões sociais desse país, tá certo? E aí você levanta, eu não sei quem levantou a questão, de um trabalho conjunto, e é verdade. Quer dizer, este é um tema de todos nós. Não é um tema do governo, simplesmente. É um tema da iniciativa privada, é um tema das organizações não governamentais, é um tema da academia, tá certo? Eu acho que nós temos que aproveitar essas oportunidades como o Pacto Global e assim por diante, de motivar um número cada vez maior de setores, de stakeholders, para que o saneamento se desenvolva. Insisto, esta pandemia é circunstancial, tá? Outros problemas poderão vir no futuro, mas o saneamento é um problema que está aí. Vejam, a nossa companhia investe 30%, uma única companhia, investe 30% de tudo que é investido no nosso país. Quer dizer, o governo federal precisa entender que tem que investir nesse setor do saneamento, né? Os governos estaduais dos outros estados têm que entender que tem que investir no saneamento. Não cabe aqui perguntar se é privado é melhor, se é público é melhor. O que tem que fazer é investir no saneamento. Então, eu queria que, com essa mensagem, me desculpar, porque vou ter que sair e dizer que fiquei muito feliz em poder estar com vocês. Não vou deixar de responder todas as questões que forem levantadas pelos quase 500 participantes desse webinar. É um prazer poder ter falado com vocês e prometo responder a todas as questões que foram encaminhadas diretamente a mim. Eu agradeço muito a oportunidade de ter participado com vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos muito aqui em nome do Pacto Global, foi um grande prazer tê-lo conosco e acreditamos que a gente pode fazer muitas coisas ainda em parceria, né? Estamos aí super dispostos para fazer parcerias aí futuramente. Obrigada. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Bom, agora eu também deixo essa pergunta, né, ao Francisco e à Thelma, caso vocês queiram responder. Eu sei que a Thelma, né, tem uma iniciativa muito legal que ela trabalha, que é a questão da água mais acesso, né, que contempla um conjunto de empresas e organizações que levam água tratada a populações, né, bem afastadas, assim, e também vocês falaram muito dessa questão de adequação da forma de acesso à água, né? E pelo que eu entendo, essa iniciativa Água Mais Acesso, ela também leva a acesso à água potável, assim, com algumas adequações, porque nem todos os lugares, alguns vilarejos muito distantes, não tem como ser levado, né, o sistema comum, tradicional de acesso à água, né? Então, tem que ser feitas adaptações. Então, eu deixo essa pergunta aí das ações coletivas para vocês, e se vocês puderem comentar também a respeito, seria legal. Ok. Bom, obrigada, Angelina. Vou aproveitar a deixa que você faz e traz também a dimensão de um dos programas que a gente faz parte. Na verdade, todas as iniciativas da Fundação Avina passa pelo pressuposto do trabalho colaborativo,
o Água Mais Acesso é um exemplo forte aqui no Brasil dessa iniciativa. Mas, por exemplo, também na aliança com a AMA, que é com a Ambev, a gente envolve um conjunto de parceiros também envolvidos. E, na verdade, porque a gente entende que a Vina não faz um trabalho sozinha, é impossível a gente fazer, a gente só consegue chegar e atuar no conjunto da região e, por exemplo, dentro do país, em uma diversidade tão grande de lugares, porque a gente tem parceiros e precisa dos parceiros locais, aqueles que estão lá na ponta, aqueles que ficam, independente de você ter um projeto neste momento ou outro. Então, só para trazer um pouco desse exemplo, nessas iniciativas está levando a possibilidade, claro, são microsistemas de abastecimento de água, vários deles, por exemplo, também acompanhados do sistema solar, está falando de regiões, por exemplo, da Amazônia, que não tem energia, só tem energia diesel, então a gente precisa levar uma adequação de um sistema, um microsistema que possa ser gerenciado ali, monitorado de forma rápida pela própria comunidade, com uma assistência básica rápida, né? Assistência técnica, assim como, por exemplo, no semiárido, nos 10 estados do semiárido, em distintos parceiros de tecnologias. Então, mas normalmente, quando a gente está falando de sistema de abastecimento de microsistemas, eles são em rede, ou seja, que leva a água de forma digna até a porta da casa das pessoas e ajuda essas pessoas a também transportar essa água para dentro de casa. E são realidades bem diferentes. Não dá para a gente pôr nem esses sistemas que a gente fala, por exemplo, o modelo CISA, que tem no Ceará, centrais na Bahia, mas os modelos que tem lá na Amazônia, acompanhados por organizações como Saúde e Alegria, como FAS, Fundação Amazônia Sustentável, enfim, parceiro ASPROC, parceiros muito relevantes nesse processo, porque eles estão lá na ponta fazendo a coisa acontecer. São infinitos nomes, eu não quero nem citar aqui muito, porque sempre vai ficar faltando a gente poder citar os distintos parceiros. Mas essas iniciativas, elas passam por um envolvimento da mobilização da comunidade, ela tem que querer participar disso. Claro que também há um envolvimento do poder público local, porque a gente está falando de um serviço que é responsabilidade dos municípios, né? Estou falando de municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então, esse processo ele é feito mobilizando e engajando, porque essa é uma premissa, inclusive, do programa de acesso à água da Fundação Avina. A gente não só está buscando a questão do acesso à água, mas fortalecer os processos de participação cidadã. Por isso que quando a gente declara a nossa visão de futuro, é a garantia do acesso à água e ao saneamento a partir de uma governança democrática da água, colaborativa, que tem um engajamento, em alguma medida, do cidadão, dos cidadãos de modo geral, e das diversas instâncias legais, né, que precisam estar. Mas esse envolvimento e essa visão mais conectada. E eu diria que quando a gente fala de colaboração, voltar a dizer, não é fácil falar, mas é difícil exercer a colaboração, porque normalmente a gente só quer fazer isso com quem pensa exatamente igual a gente, e eu acho que o desafio que a gente tem no país é um desafio que a gente precisa unir esforços. Isso não quer dizer que a gente é igual ao outro, mas a gente tem que encontrar aquilo em que somos, como temos visão comum. Vão ser todas as pessoas e organizações? Não, mas temos que ter aqueles que têm um ponto de objetivo comum. É a partir daí que você faz a união na diversidade. Porque para superar um desafio dessa natureza, dessa magnitude, como colocou o presidente da Sabesp, ou seja, é fundamental. E aí, independente de Covid, o Covid vem, ele traz uma emergência, mas eu diria que isso já está posto, e o que nos provoca tudo isso é que a gente precisa ampliar também a visão, ela precisa ser sistêmica. Né? Também o Covid ele vem só para nos alertar. Esse mundo é conectado. Não adianta a gente cuidar de um local. Não vai ter a Ilha da Fantasia, exceto no filme de antigamente, né? Antigamente. Então, essa Ilha da Fantasia, esse lugar que vai estar lá funcionando, que não vai ser impactado por nada, não existe mais. O mundo está mostrando aí a crise com os migrantes no mundo, né? As pessoas precisando sair, se deslocar para tentar sobreviver. Tudo isso está impactando a Europa, está impactando o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, veja que não dá para a gente separar. A gente pode dizer assim, olha, eu vou até ficar com esse recorte, eu preciso focar. Mas não se esquecer de que a gente está no mundo conectado. Quando a gente fala de água, vai ter que falar de esgotamento sanitário, de resíduos, vai também pensar em outras questões, nas questões sociais. Enfim, é uma magnitude de processos e isso está para
se a gente estivesse falando aqui de uma outra temática. Então, é só entender que existe essa interconectividade, que a colaboração, ela pressupõe também essa abertura para o diálogo, para se construir uma confiança, porque ninguém começa a colaborar já tendo todas as relações, sem ter um mínimo de confiança necessário. Então, por isso que é importante também que se encontre esse ponto comum. Então, são elementos, parecem só conceituais, mas eles são passivos, são reais, existem, e também não quer dizer que quando você está colaborando que não existam diferenças, que não existam desafios, inclusive na relação entre os parceiros que estão naquela iniciativa. É natural, isso vai fazer parte. Eu acho que precisa abertura, uma visão sistêmica para entender que um desafio como esse precisa juntar esforços, não é? E porque eu diria assim, a gente sempre coloca a culpa, muitas vezes, não estou dizendo sempre, vou até retirar, mas a gente coloca muito a força no recurso financeiro. Mas eu diria que a gente já também perdeu muito recurso financeiro nesse país, não foi só por falta, eu acho que ainda falta, tem uma necessidade real, mas eu acho que a gente precisa de mais colaboração, de uma visão sistêmica, de diminuir o retrabalho, né, para poder a gente ter mais eficiência nesse recurso que a gente tenha. E aí eu acho que a gente consegue, enfim, a colaboração ela consegue ser mais efetiva. Obrigada. Obrigada, Thelma. Eu vou passar, então, a palavra para o Francisco e depois a gente passa para o encerramento. Francisco, você tem alguma coisa a comentar em relação a essas perguntas que foram feitas? Sim. E diria o seguinte, uma resposta importante a quase todas elas, nós daríamos com o Fórum Mundial da Água. No Fórum Mundial da Água, que ocorreu no Brasil, em março de 2018, nós tivemos um painel especial para a participação da sociedade. O consórcio, inclusive, está agora para lançar um livro, fazer uma retrospectiva dessas manifestações e de todos os principais temas discutidos no fórum, já preparando para o próximo fórum, que é no Senegal. Então, eu diria o seguinte, no nosso stand nós tivemos 20 painéis, inclusive contando com a presença do legislativo, dos vereadores, a nossa estrutura, nós temos o Conselho Fiscal, que são os vereadores que não só fiscalizam as nossas contas, como eles trazem as necessidades da sociedade, inclusive das comunidades que ainda não dispõem de água, que ainda não dispõem de esgoto tratado. E nós, como somos membros dos comitês PCJ, levamos isso até as câmaras técnicas pertinentes e procuramos sempre, porque nós seguimos as ODS do Pacto Global e sabemos que a sustentabilidade é o que pode trazer resultados. Então, nós procuramos transformar essas demandas das sociedades carentes, porque as sociedades que já estão nas áreas urbanas estabelecidas, já existe um planejamento do próprio plano de bacias, com os planos diretores de saneamento dos municípios, que já prevêem quando serão atendidos. Agora, aquelas que ainda não foram atendidas, e muitas vezes não é responsabilidade só das prefeituras, são áreas que estão em áreas de preservação permanente, então você tem que equacionar uma série de problemas e ter sustentabilidade para fazer a reurbanização dessa comunidade, levando saúde e saneamento. Então, você precisa de recursos. Então, durante o Fórum Mundial da Água, nos 20 painéis do nosso stand e outros painéis que nós participamos, ficou claro o seguinte, tivemos, inclusive, a participação de comunidades sociais de arborígenas da América Latina, que estiveram presentes e trazendo as suas necessidades. Eles também vieram reclamar por saneamento, por saúde. Então, eu diria o seguinte, nesse momento, o que nós temos que fazer é através das instituições que já existem, não precisamos criar novas instituições, temos no Brasil a Rede Brasil de Organismos e Bacias, temos os comitês de bacias, nós temos no âmbito internacional as redes, REBOB, RELOB, RIOB, o WWC, o Conselho Mundial da Água, que o doutor Benito Braga, que estava aqui, inclusive, foi até recentemente o presidente. Então, nós temos que utilizar essas estruturas que já existem, só que sempre naquela linha que eu falei no início da minha palestra. Nós temos que transformar essas reivindicações em projetos e temos que designar quem serão os executores desse projeto, quem serão os fiscalizadores desses projetos e de onde virão os recursos para a sustentabilidade desses projetos.
aí nós estamos atendendo às ODSs. Então, eu concordo plenamente que é o momento de nós unirmos, mas nós criarmos sempre mecanismos de sustentabilidade, porque senão, às vezes, ficam cobranças infundadas, seja para as administrações públicas municipais, ou dos governos do Estado, ou da União, porque muitas vezes as pessoas não sabem de quem é quem, a quem compete o quê. Então, a primeira ação que nós temos que fazer coletiva de associações, de entidades existentes, é, através dos nossos sites, esclarecer quem são as instituições que cuidam da saúde do nosso país, que cuidam dos recursos hídricos, que cuidam da sustentabilidade do nosso país, qual é a função de cada uma delas, como recorrer até elas, onde estão as disponibilidades de recursos, quer sejam nacionais ou internacionais, como acessar, e como nós fazemos na nossa entidade, no consórcio PCJ, é criar projetos. Nós, inclusive, tivemos uma iniciativa que eu achei extremamente interessante, cabe ressaltar. Agora, no início da crise, nós fizemos uma pesquisa de todos os cursos EADs gratuitos, inclusive envolvendo os do SEBRAE, envolvendo também os da Agência Nacional de Águas, entre outros, e disponibilizamos para os nossos associados. E foi para a Secretaria Executiva do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos. E eles repassaram para todo o Brasil, porque é um momento de capacitação. Se as pessoas estão em home office ou estão confinadas nas suas casas, mas se vai fazer um curso à distância que vai capacitá-lo, que vai permitir que ele, estando capacitado, exija os seus direitos e exija que o saneamento nunca seja esquecido, que o saneamento obrigatoriamente tem que ter recursos. Podem faltar recursos para outras áreas, mas para o saneamento não podem faltar recursos, porque o saneamento é saúde. E se nós aqui no PCJ, hoje, estamos numa situação de combater o coronavírus, essa pandemia, porque a nossa região decidiu, inclusive, investir em indústrias secas, porque a água era escassa aqui na região, e investir em tecnologias. E tecnologias, por exemplo, que estão espelhadas nos nossos centros de pesquisas, como a Unicamp, por exemplo, que estão estudando e entregando para o país soluções para combater o Covid-19. Então, eu diria assim, temos que estar integrados, sim, sociedade, universidades, instituições públicas, privadas, governos, e pensar em soluções em resiliência e em saúde. E saúde é saneamento. Muito obrigada, Francisco. Gostaria de agradecer aqui imensamente os nossos palestrantes. Passando aqui, então, para o encerramento, eu queria só pontuar que, então, os nossos próximos webinars ocorrerão, então, no dia 22 de abril, ocorrerá um webinar sobre Covid e seus impactos sobre direitos humanos e trabalho. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam participar, vai ser super bacana. E no dia 23 será o nosso segundo webinar do tema de água, Covid-19 e ODS 6, a importância do saneamento básico para o combate ao coronavírus. E nós teremos também palestrantes super especialistas no tema, debatendo essas questões, dia 23 de abril, das 10 às 11h30. Então, convido a todos a participarem também dos nossos próximos webinars, estarem ligados, então, na nossa página, na nossa agenda, onde a gente está divulgando aí todas as nossas ações. E eu gostaria, então, realmente de agradecer, deixo aqui o meu contato, todos aqueles que se inscreveram e deixaram aqui também os seus contatos no chat, a gente vai estar passando, então, essas perguntas que não foram respondidas para os nossos palestrantes, vamos enviar o link da gravação e o material aqui das apresentações, e eu gostaria muito de agradecer a todos novamente por estarem participando aqui com a gente, da nossa quarentena com o Pacto, e eu espero vocês, então, nos próximos webinars. Obrigada, gente.